galera. Professor Anderson Pinheiro aí na área para a correção do nosso próximo simulado, concordância, aula 8, questões FGV. Então vamos lá. A primeira questão é uma questão que vai trabalhar verbos impessoais. E aí, quando a gente fala de verbos impessoais, não tem como a gente deixar, né, de falar aí do verbo haver. E aí, só para a gente fazer aqui uma pequena reflexão, a gente sabe que o verbo haver, ele é um verbo impessoal, né? E aí ele é um verbo impessoal no significado de existir, né? No significado de ocorrer e no significado de acontecer, tá? Então, quando a gente tem o verbo haver, e ele é sinônimo de um desses três verbos aqui, ó, existir, acontecer ou ocorrer, o verbo haver ele é um verbo impessoal, beleza? E aí o que que vem a ser, né, um verbo impessoal? Verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito. Então, todas as vezes que o verbo haver ele está no sentido de existir, acontecer, ocorrer, ele é um verbo impessoal. E aí a concordância de um verbo impessoal, ela sempre tem que, né, ser feita na terceira pessoa, né, terceira pessoa do singular. Ou seja, verbo impessoal, ele não pode ir para o plural, ok? Então, o verbo haver, quando é impessoal, ele é equivalente a existir, ocorrer e acontecer, e aí ele sempre tem que ficar no singular. Bom, vejamos bem aqui. A gente tem aqui quantos anos, tá, haverá que ela nos visitou. Então, se você observar aqui o verbo haver, ele está com o sentido de ocorrer, beleza? Sentido de ocorrer. E aí, sendo impessoal, ou seja, ele tem que ficar no singular. Então, letra A, verbo haver está no singular. Ele quer uma concordância inadequada, ou seja, aquela que está errada. Ok? Vamos para a próxima. Deve ir em 5 anos que viajei para a Europa. Então, vamos lá. A gente tem o verbo ir aqui, que ele está numa indicação de tempo, né? Uma indicação de tempo. Então, todas as vezes que eu tenho, vou botar aqui embaixo na tela, todas as vezes que eu tenho verbo haver, verbo fazer e o verbo ir, beleza? Indicando tempo no passado, esse verbo ele não vai ter sujeito. Então, você já vai anotando aí os casos em que a gente tem verbos sem sujeitos em língua portuguesa, tá? A gente tem o verbo haver, com o sentido de existir ou acontecer. A gente tem o verbo haver, fazer e ir, e aí numa denotação de quê? De tempo, né? Então, todas as vezes que esses verbos aqui indicarem tempo no passado, tá? A gente não vai ter sujeito. Então, quando eu falo assim, ó, faz 10 anos que eu passei no concurso público, eu não posso falar fazem 10 anos que eu passei no concurso público, tem que falar faz 10 anos. Vão fazer 3 anos que eu viajei. Não, vão fazer, não, vai fazer 3 anos, ok? Então, sempre no singular. Então, aqui certinho, né? Ó, verbo no singular, dever aqui seu auxiliar, sem problema algum. 5 anos está fazendo que nos encontramos. Então, vê o seguinte, ó, aqui eu tenho o verbo fazendo, é o verbo fazer que está na indicação de tempo, né? Então, se ele está aqui na indicação de tempo, a sua construção verbal toda tem que ficar no singular, ok? Também letra C está correta. Letra D, deve estar passando 2 minutos das 6 horas, ok? Aqui eu tenho o verbo, né? Uma locução verbal, está passando. E aí, quais são os casos de verbos impessoais? Verbo haver, com o significado de existir, ocorrer, acontecer. Tem que ficar no singular. E verbo haver, né? Verbo fazer e o verbo ir, na indicação de quê? De tempo. Então a gente sabe que em ambos os casos, esses verbos têm que ficar no singular. O verbo passar, ele não entrou aqui nesse esquema. Então significa que o verbo passar, ele tem sujeito, tá? E de acordo com esse sujeito, ele pode ir para o plural ou para o singular, tá? Então o que que vai passar aqui, ó? 2 minutos. Tá vendo? 2 minutos é o sujeito do verbo passar. Se esse sujeito está no plural,
né, o verbo ele tinha que ir para o plural também. Então, o correto tinha que ser, ó, devem, né, estar passando 2 minutos. Então, eu posso falar assim, ó, passou 10 minutos, né, da prova? Não, eu tenho que falar que passaram, né, 10 minutos. Beleza? Então, o verbo passar, ele sempre tem que concordar, porque ele tem sujeito. Quem não tem sujeito? Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, e verbo haver, fazer e ir, quando indica tempo, ok? Então, o gabarito aqui, ó, letra D, está inadequada. Letra E. Há de fazer 2 semanas que comprei o carro novo. Vê aqui de novo que eu tenho uma locução verbal, ó, com o verbo fazer e ele está indicando tempo. Que tempo é esse? 2 semanas. E aí você vê que esta locução tem que ficar no singular perfeitamente como está aí. Beleza? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 2. Também aí vai versar, né, de um caso de concordância bem específico. Vamos lá. Questão 2. Assinale a opção que apresenta a única construção que mostra erro na concordância do verbo haver. Então, né, a gente já sabe que o verbo haver, quando ele indica, quando ele significa existir, acontecer, ocorrer, e indicando o tempo, ele tem que ficar no singular, né? Então, vamos lá. Quantos anos haverá que isso aconteceu? Se você for ver, isso aqui é uma réplica basicamente da questão anterior, da opção anterior. Então, o verbo haver, no sentido de ocorrer, ele tem que ficar no singular. Então, aqui está no singular, está perfeito. Ele quer uma agora que indique o quê? Erro, né? Uma concordância aqui errada. Quantos sobreviventes ainda hão de haver polar? Então, vê que aqui, ó, é o verbo haver. Então, seu auxiliar, ó, tá errado, tá no plural, né? Ele tinha que ficar no singular. Então, seria quantos sobreviventes, né? Ao invés de ser hão de haver, tem que ser há de haver, tá? O verbo tem que ficar no singular. Porque aqui a gente tem como verbo principal o verbo haver. Então, o gabarito aqui, ó, letra B, onde há erro. Vamos para a letra C. Sempre ia às conferências que havia na escola. Pô, perfeito aqui, ó. Verbo haver, né? Eu sempre ia às conferências que ocorriam, né, na escola ou acontecia, né, na escola. Verbo haver com sentido de acontecer não vai para o plural. Letra C, perfeito. Nem todos hão de chegar a tempo, né? Vê que nesta locução aqui, ó, nesta locução, né, a gente tem aqui o verbo chegar, tá? E o verbo chegar, ele tem sujeito? Sim. Quem não vai chegar aí, ó? Nem todos. Nem todos é sujeito desse verbo chegar, tá? Então significa que o auxiliar desse verbo aqui ele tem que ir para o plural para poder concordar com o seu sujeito no plural. Então por isso que o verbo haver aqui agora ele foi para o plural, porque ele é auxiliar do verbo chegar. O verbo chegar tem sujeito, então ele vai concordar com o sujeito do verbo chegar, tá? Para você que está pegando essa correção aí, é de extrema importância que você estude, né, a concordância verbal do verbo haver e das locuções verbais, ok? Então, perfeita aqui a letra D. Irei lá, haja as despesas que houver. Então, olha só, verbo haver, ok? Aqui com o sentido, né, de existir, ó. Haja as despesas que existirem, né? Ou seja, tem que ficar no singular, ok? Então, a única que configura erro aí, gabarito, letra B. Então, vamos para a questão número 3, né? Questão número 3. Nem todas as frases abaixo há uma expressão sublinhada após, né, o verbo da frase. A opção em que a pluralização dessa expressão modifica o verbo inicial é. Então, o que que ele quer? Ele está falando que, né, essas expressões sublinhadas, se a gente fizer uma pluralização, ou seja, o que que é uma pluralização? Colocar essas expressões no plural, tá? No plural. E aí, a partir do momento que eu colocar essas expressões no plural, qual delas vai mudar a concordância do verbo? Ou seja, ó, a opção em que a pluralização dessa expressão, ó, modifica o verbo inicial é. Então vamos lá ver. Eu tenho aqui, ó, vai haver uma discussão, né? Isso aqui é uma locução verbal, cujo meu verbo principal é o verbo haver. Então a gente sabe que verbo haver ele não tem sujeito, então tem que ficar no singular.
Então, eu poderia tranquilamente colocar um S aqui, ó, muitas discussões, né? Beleza? Que esse verbo haver ele não iria para o plural, ele ia continuar no singular, porque muitas discussões aí não é sujeito do verbo haver, mas sim objeto direto. O verbo haver não tem sujeito, então não modificaria o verbo. Agora, aqui embaixo já muda um pouco, porque quando eu tenho jamais poderá existir, essa locução verbal, quem é o verbo principal, é o verbo existir, né? E aí, quando eu falo, ó, jamais poderão existir, né? Eu vou botar no plural, né? Ficaria coisas iguais, né? O que que vai acontecer? O poderá, que é auxiliar do verbo existir, ele vai ter que ir para o plural para poder concordar com o sujeito. Por quê? O verbo existir, ele tem sujeito. Ele tem sujeito. Quem não tem sujeito é o verbo haver. E aí, quem é o sujeito do verbo existir aqui, ó? Coisa igual, né? Coisa igual. Então, se o sujeito eu jogo para o plural, o verbo também vai ter que concordar para o plural. Então, a pluralização desse termo sublinhado modifica o verbo inicial. Então, gabarito, ó, letra B, ok? Letra C, não deveria haver tal assalto durante o dia. Olha aqui, ó, deveria haver. O verbo haver é principal. Se eu colocar tal assalto no plural, não vai modificar o verbo, ele vai continuar no singular. Então eu poderia falar tranquilamente, não deveria haver tais assaltos, né? Não modificaria porque esse verbo aqui não tem sujeito. Letra D, faz um ano que voltamos da Europa. Ó, é o verbo fazer indicando tempo. O que que a gente combinou lá na questão número um? Sempre que o verbo fazer indica tempo no passado, né, ele não vai ter sujeito, ficando também no singular, né? Tem que ficar no singular, tá? Então, faz, sei lá, uns anos, 2 anos, vai continuar no singular. Letra E é a mesma coisa, só que agora o verbo fazer veio em forma de locução verbal, ó. Já vai fazer uma semana, vamos trocar aqui, ó, já vai fazer umas semanas. É o verbo fazer indicando tempo. Então também aqui não vai ter sujeito. Beleza? Então, gabarito aí, letra B, o único que modifica aí de fato o verbo. Beleza, vamos para a próxima. 4. Assinale a opção que apresenta a frase que está gramaticalmente correta. Então vamos lá. Letra A. Ainda devem haver, e já para por aí. Se eu tenho uma locução cujo meu verbo principal é o verbo haver, o meu verbo auxiliar não pode ir para o plural. Ele tem que ficar no singular porque o verbo haver não tem sujeito. Então, errado aqui é deve haver. Chegaram ao Brasil 1 milhão de vacinas. Vamos lá, o que que chegou ao Brasil? Chegou 1 milhão de vacinas. E aí, isso aqui é o sujeito do verbo chegar. Tá? Isso aqui é o sujeito do verbo chegar. E aí, o que que a gente sabe a respeito disso? Que esse sujeito, o núcleo desse sujeito, é 1 milhão, tá? Por mais que a palavra milhão traga uma ideia de plural, ainda assim, ó, um é singular. Então, não chegaram 1 milhão, chegou 1 milhão de vacinas. Porque o verbo chegou, ele tem que concordar com um aí no singular, tá? Agora já são 1h10 da tarde, né? Sempre que a gente tem o verbo ser e ele indica data, hora ou distância, ele tem que concordar com esse número de data, de hora ou distância. Então aqui, ó, é 1h10 da tarde. Não é isso? Se é 1h10 da tarde, ele vai concordar com o numeral, ó, uma. Se uma é singular, o verbo também tem que ficar no singular. Então, já são não, né? Já é, beleza? Já é 1h10 da tarde. Eu só colocarei esse verbo no plural de 2 horas em diante. Então, eu falo, ó, já são 2 horas, já são 3 horas e 40 minutos. Como aí é 1 hora, o verbo tem que permanecer no singular. Letra D. Entraram no teatro sentando-se na última fila, tá? Então entraram no teatro. Qual é o erro que a gente tem aqui? A gente tem um erro aqui, ó, sentando-se. Porque sentando-se é um verbo, né, que se você perceber ele está terminando em NDO.
Ele é um verbo no gerúndio, né? E aí todo verbo no gerúndio, ele indica duratividade, tá? Duratividade. Em língua portuguesa, não é errado você usar o gerúndio, né? Só que o gerúndio você tem que utilizar para ações que elas vão ter uma duratividade maior. Eu nunca vou poder usar o gerúndio para ações que são pontuais. Então, por exemplo, ó, vou estar te enviando e-mail. A ação de enviar um e-mail ela é uma ação pontual, ou seja, vou te enviar um e-mail, né? Ah, vou estar te apertando a mão. Não existe essa possibilidade. A ação de apertar a mão ela é pontual, né? Ou seja, eu falo assim, ó, não vai lá na minha casa sábado que eu vou estar estudando. Aí já muda um pouquinho, porque a ação de estudar, ela tem uma certa duratividade maior, né? Agora preste atenção. Entraram no teatro sentando-se na última fila, não pode, né? Porque a ação de você, né, sentar em um determinado assento, ela também é pontual. Então, nesse caso aqui, não cabe o gerúndio, né? Sentando-se na última fila, eu vou demorar aí 1 hora para poder sentar nessa poltrona do teatro, né? Então, o correto seria entraram no teatro e sentaram. Ó, tem que ser ação pontual, ó. E sentaram, né, na última fila, tá? Então, por eliminação, a gente já sabe que o gabarito aqui, ó, é letra E. Entre mim e ti não há, ó o verbo haver, ó, no sentido de existir qualquer comunicação. Perfeita aqui, né, gramaticalmente. Então, o gabarito, letra E. Então, vamos para a questão agora de número 5. Questão 5. Avalie as seguintes, as frases a seguir, desculpa, avalie se as frases a seguir mostram erros. Então, vamos lá para a letra A. Devem haver, e já para por aí. Devem haver, não dá. Porque se essa locução verbal ela tem como verbo principal o verbo haver, o seu auxiliar ele tem que ficar no singular. Então é deve haver, que o verbo haver ele não tem sujeito. Existe muitos alunos ainda pouco dedicados ao estudo. O verbo existir, ao contrário do verbo haver, ele tem sujeito. E aí o sujeito do verbo haver, é só você perguntar para ele, o que que existe? Resposta: muitos alunos. Muitos alunos, ó, é sujeito do verbo existir. E esse sujeito ele está no plural. Então o verbo existir também ele tinha que vir no plural. Então o correto é existem muitos alunos. É, há alguns pais custam dar esses conselhos, né? Então preste atenção. Custam dar esses conselhos, né, a alguns pais. Então a gente tem aqui, ó, uma oração, beleza? E outra oração. E aí vamos ver o verbo da primeira oração, custa. O que que custa? Qual é o sujeito dele? Dar esses conselhos. E aí você vai observar que o sujeito dessa oração, custa um, é toda essa oração número 2. Quando eu tenho uma oração que funciona como sujeito de outra oração, o verbo não pode ir para o plural. A gente não concorda com oração no plural. É sempre no singular. Então, custa dar esse conselho. Por exemplo, é, é possível fazer uma faculdade ou são possível fazer uma faculdade? Você fala, é possível fazer uma faculdade e não são possíveis fazer uma faculdade. Mesma coisa, custa dar esse conselho ou custam dar esse conselho? É custa, né? Dar esse conselho. Então a gente tem erro na um, na 2 e na 3, né? Nas três proposições aí que a banca colocou, a gente tem erros gramaticais. Portanto, né, um, 2 e 3, né, errada aí, gabarito, letra A, ok? Bom, então vamos lá para a questão 6, tá? A questão 6 diz o seguinte, a frase abaixo, que foi pluralizada de forma correta é. Então vamos lá, precisa-se de uma semana de folga. Precisam-se de uma semana de folga, esse verbo aqui não pode ir para o plural, tá? E aí a gente sabe muito bem por quê. Porque esse C aqui, ele é um pis. Ele é uma partícula, né, um pronome ou partícula
indeterminadora do sujeito. E aí a gente sabe que toda vez que eu tenho um PIS, né, esse verbo ele tem que ficar no singular. Lembra? PIS não leva o verbo para o plural, só o PA, né? Então vamos lá. Descobriu-se a razão da greve dos operários. Então descobriram-se a razão, né? Vê que esse C agora, aqui ele é um PA. Ele é uma partícula apassivadora do sujeito. Como que eu sei que esse C é PA? Que você vai falar assim, ó, descobriu-se a razão da greve, você pode falar que a razão da greve dos operários foi descoberta. Então, a partir do momento que você coloca razões das greves no plural, o verbo tinha que concordar no plural, né? Aqui continua no singular. É, letra, letra C, tá? Formulou-se uma nova teoria sobre o tema. E aí a gente vê, ó, pronome C. O que que é esse C? É PA. Como que eu sei que é PA? Porque eu posso falar uma nova teoria sobre o tema, né, foi formulada. Então, se eu jogar isso aqui para o plural, o verbo também vai para o plural, porque isso aqui é o sujeito do verbo. Então, vai ficar: é, formularam-se novas teorias sobre o tema. Então, essa aqui está correto, o gabarito letra D. Eu só sem querer pulei aqui a letra C, né? Me emocionei aqui, mas a gente vai corrigir letra C, né? Ó, não se crê em príncipes encantados. Não tem, ó, não tem para onde fugir, ó. Outra dica aqui fenomenal. O verbo tá com pronome ser, tem preposição depois, esse ser só pode ser pis. Ele nunca vai ser PA, né? Então, se ele é pis, é verbo no singular, né? Aqui ele botou assim, não se creem, né? Lembra que quando a gente tem um verbo com duplo O e duplo E, é verbo no plural, né? Então é não se crer no singular. Então aqui está no plural, errado. Letra E, a mesma coisa, ó. Lá, né? Tanto da letra C quanto da letra A. Necessita-se de mais encomendas, ó. É verbo com pronome ser e depois, ó, um termo com preposição. Então esse ser é pis. Então o verbo tem que ficar no singular. Se ele vai ficar no singular, é necessita-se de mais encomendas. Tá? Então, a única que está correta aí, gabarito, letra D. Questão 7. Observe a estrutura das três frases abaixo. Pagar o imposto. Vamos lá. Quem é que pagou esse imposto aqui? Não sei. Quando a gente tem um verbo na terceira pessoa do plural sem nenhum referente, o que que a gente costuma dizer? Que esse sujeito aqui da oração, né, é um sujeito indeterminado. É um sujeito indeterminado. Alguém pagou, né? E aí, quando a gente tem sujeito indeterminado, o que que a gente faz aqui? A gente sabe que toda oração com sujeito indeterminado, a voz dessa oração é uma voz ativa. Pagou-se o imposto no prazo, eu não posso falar que o imposto foi pago no prazo. O que que é esse C aqui? Esse C é um PA, é uma partícula apassivadora do sujeito. Então significa que imposto é o sujeito da oração. Se é o sujeito da oração, eu já sei que essa voz da oração ela é uma voz passiva. Alguém pagou o imposto no prazo? Quem pagou o imposto no prazo? Alguém. Isso aqui é o sujeito da oração, ó. É um sujeito simples. E aí, lembrando, não é porque esse sujeito ele tem um pronome indefinido que ele vai ser indeterminado, tá? Sujeito indeterminado é só com verbo na terceira pessoa ou nos casos de PIS, né? Então aqui eu também tenho voz ativa. Aqui eu tenho uma voz ativa, beleza? Então vamos lá. É, Vamos ver as assertivas lá para a gente poder trabalhar. As duas primeiras orações, elas estão na voz passiva? Não, né? A primeira está na voz ativa, a segunda está na voz passiva e a terceira está na voz ativa. Em todas as frases, o sujeito não é identificado? Mentira, né? Na 2 e na 3 eles são identificados. Só na um que não é, porque o sujeito é indeterminado. As duas últimas frases mostram o agente da ação verbal? Não, não mostra, né? E aí, por que que não mostra?
Porque quando eu tenho voz passiva, eu não tenho um sujeito agente, eu tenho um sujeito paciente. O sujeito é indeterminado na terceira frase? Não, não, não. Ele é indeterminado na primeira frase. Letra E. As duas últimas frases mostram sujeito claro? Sim, mostram sujeito claro, né? Gabarito, letra E. Tá aí, perfeito. Questão molezinha aí de FGV. Ok? Vamos lá. 8. Onde intervém o favor e as doações, abate os obstáculos e desfaz as dificuldades. Em termos de norma culta, podemos dizer que, vamos lá, é uma questão que vai falar aí de concordância verbal. Aqui eu tenho o verbo intervir, né? O que que intervém aqui? Intervém o favor e as doações, tá? Esse sujeito aqui, ele é um sujeito composto. Só que ele é um sujeito composto que a gente fala que está pós-posto. Por que que ele está pós-posto? Porque ele veio depois do verbo, né? Então, olha aqui, ó, o verbo ele está aqui e o meu sujeito está aqui. Então, ele é um sujeito composto, ó. Por que composto? Porque tem dois núcleos. E pós-posto, porque ele veio depois do verbo. Quando a gente tem um sujeito composto pós-posto, o que que pode acontecer? Eu posso concordar o verbo tanto com o primeiro elemento, o mais próximo, que no caso aqui é favor, quanto com doações, né? E aí o que acontece? O intervém, ele é derivado do verbo vir, né? Do verbo vir. E aí quando a gente tem derivados do verbo ter e do verbo vir, a gente tem aquela regrinha de acento diferencial, né? O intervém, o intervém, quando ele recebe um acento agudo, significa que ele está no singular. E quando ele recebe um acento circunflexo, significa que esse verbo ele foi para o plural, tá? Então o que acontece? Aqui na questão ele botou um acento agudo no intervém. Significa que ele estabeleceu a concordância com o quê? Com favor, que é o termo que está mais próximo, ok? Então tá perfeita aqui a concordância, perfeita. Ele também poderia tirar esse acento e colocar um circunflexo? Poderia, mas aí ele concordaria tanto com favor quanto doações no plural. Então a concordância do intervém aqui está perfeito. Já aqui, ó, abate-se os obstáculos, está errado, porque aqui eu tenho um PA. Quando eu falo que abatem-se os obstáculos são abatidos. Então, os obstáculos é sujeito desse verbo. Então, o correto é abatem-se. É isso? E mesma coisa aqui, ó, desfazem as dificuldades. As dificuldades, elas são desfeitas, sujeito. Então, é desfazem-se, né? Desfazem-se. Tem que ser no plural. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. As três formas sublinhadas estão corretas? Não. As três formas sublinhadas estão incorretas? Também não. Somente as duas primeiras formas estão corretas? Não. Somente as duas últimas formas estão corretas? Não. Somente está correta a primeira forma. Sim, gabarito. Olha aqui, letra E. Beleza? Então vamos aí para a questão 9. Questão 9. As opções a seguir mostram frases na voz passiva pronominal. Assinale a que apresenta erro de concordância. Então, mole, né? Então, vamos lá. Ó, espero que se cumpra, né? Lembrando, a passiva pronominal é aquela que vem com o pronome ser. Então, espere que se compre o quê? Um carro novo, né? Carro novo é o sujeito do verbo comprar, né? Na passiva pronominal, ó, esse termo aqui é o sujeito. Carro novo no singular, verbo no singular. Comprou-se, então aqui, ó, passiva pronominal. Comprou-se o quê? Um conjunto de roupas novas. Conjunto é sujeito do verbo comprar. Conjunto está no singular, verbo no singular, concordando com o seu sujeito. Viu-se muitas pessoas na praia, ó. Viu-se é passiva pronominal. Quem é o sujeito? Muitas pessoas. Muitas pessoas está no plural.
e o verbo aqui não está no plural. Então, o correto não é viu-se, e sim viram-se, né? Então, apresentou erro na letra C, né? Gabarito, letra C. Né? Gabarito, letra C. Desenhou-se um conjunto de casas. Ó, outra passiva pronominal. Qual é o sujeito? Um conjunto. Um conjunto no singular, verbo no singular. Construíram-se muitos barracos no morro. Ó, construir é passiva pronominal. Por que que está no plural? Porque muitos barracos é o seu sujeito no plural. Beleza? Então, questão molezinha, gabarito aí, letra C. Ok? Vamos para questão 10, tá? Questão 10, ela diz o seguinte: assinale a opção, tá? Em que a frase mostra erro de concordância com as expressões percentuais. Então vamos lá, porcentagem, né? Então ele fala: no Brasil, apenas 1% tem tudo. E aí a gente pergunta para o verbo: quem tem tudo? 1%. 1%. Um é singular. Então o verbo não tinha que vir com esse acento diferencial, né? Porque aí, o que que a gente sabe? Verbo ter com acento, né? O tem, ele está no plural. Não é isso? Está no plural. O tem sem acento, ele está no singular. Então aqui mostrou erro, gabarito. Perfeita aí, letra A. É o nosso gabarito. Vamos lá. Apenas 10% das prostitutas caem na vida. Perfeito, ó. 10% das prostitutas. Sujeito. Verbo no plural. Mais valem 10.000, aqui, ó. Mais valem, né? Valem concordando com 10.000, que é plural, do que 1.000, do que 100 de 10. O Brasil é o único país do mundo com 100% de corrupção. Aqui o verbo ser, ele não pode concordar com o percentual, porque o sujeito dele é o Brasil, né? O Brasil é o único país. Quem é o único país do mundo? O Brasil. Brasil está no singular, verbo no singular. Havia cerca de bons ladrões no tempo de Cristo, ó, é o verbo haver, com o sentido de existir. E aí, lembrando, nesse caso aqui, ó, o verbo haver não tem sujeito. Então, ele tem que ficar no singular. Beleza, galera? Então, tá aí a correção, né, do nosso simulado. E até o nosso próximo vídeo.